Hoje as leituras nos chamam a atenção sobre a necessidade da reconciliação. Reconciliar-se não é nada fácil, é difícil. Reconciliação é a reparação daquilo que é possível fazer enquanto a gente vive. Porque depois da morte, meu filho, não adianta nem rezar mais para o defunto. A gente reza porque a gente não sabe como que foi os últimos instantes da vida. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso que a gente pode se arrepender nos últimos instantes da vida. Por isso que a gente pode rezar pelos defuntos, mas humanamente falando, nós temos que reparar aquilo que é possível. Na semana passada nós falávamos sobre aqueles problemas que nos tocam profundamente, que é a questão do arrependimento. Como é difícil a gente se arrepender e como é difícil a gente também se reconciliar. Curiosamente, na leitura de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele nos chama a atenção sobre o ministério da reconciliação. A igreja é o lugar da reconciliação. E nós temos que buscar na igreja o espaço da reconciliação, através do sacramento da reconciliação. Talvez olhando nossa vida, quanto tempo a gente faz que não procura a reconciliação? Buscar a reconciliação não é fácil. É preciso quebrar o orgulho. A pessoa orgulhosa não se aproxima da reconciliação. A reconciliação não faz parte das pessoas que animam dentro de si o orgulho e a vaidade. Quando a gente se aproxima da reconciliação ou do arrependimento, é porque você está quebrando o seu orgulho. E a nossa dificuldade é justamente esta: superar o orgulho de que nós não temos nada a ser perdoado ou reconciliado. Infelizmente, nós, ou a maioria de nós, vivemos assim, uma vida sem reconciliação. Talvez hoje o Evangelho nos chame a atenção sobre o que eu devo reconciliar na minha vida. Às vezes eu preciso me reconciliar com uma pessoa a quem eu ofendi ou foi ofendida por ela. E é difícil eu me aproximar dela, porque eu animo dentro de mim o orgulho. E o orgulho me faz uma grande lacuna, um grande buraco, uma divisão, para que eu não me aproxime da pessoa para me reconciliar. Talvez eu precise me reconciliar com a igreja, com a comunidade, com as coisas que se relacionam. A campanha da fraternidade nos chama a atenção sobre a reconciliação com a natureza. A gente pensa que o mundo que está aí é um mundo qualquer. Não, ele precisa e necessita de reconciliação. Eu necessito de me reconciliar com esse mundo, com a natureza que está aí. É o cuidado que eu tenho com as coisas de Deus, com a criação. São Francisco dizia que quando você fizesse uma horta, reservasse um espaçozinho para o carrapicho, porque ninguém gosta do carrapicho, mas o carrapicho também é uma criatura de Deus. Ele precisa, ele necessita também do nosso cuidado. Então, na nossa horta, onde a gente cuida de tantas coisas que nós gostamos,
conservemos ali também um espaçozinho para o carrapicho. São Francisco dizia que era preciso reconciliar-se com o mundo animal, com os vegetais, com o cosmos, com a natureza. E lá na cidade de Gubbio havia um lobo que ia à noite atacar a cidade e comia ali as galinhas, atacava as casas. E o povo fez uma vez um mutirão querendo matar o lobo. Iriam pegá-lo no Arapuca. E o que é que fez Francisco para livrar o lobo desta situação? Foi conversar com o lobo e fez um trato com o lobo. Lobo, se nós lhe dermos de comer, você promete que nunca mais irá invadir a cidade, comendo as galinhas, as cabras e os alimentos? Diz que o lobo estendeu a mão e disse, como gesto, que aceitaria o compromisso. Aí Francisco organiza a cidade e todos colocavam à porta da cidade toda a tarde o alimento para o lobo. Daquele dia em diante, o lobo não foi mais inimigo de nenhum morador de Gubbio. O mundo precisa de reconciliação. Você vê toda essa carnificina que temos nesse Brasil, todos esses fatos que acontecem e que nós talvez nos revoltemos diante disso, é falta de reconciliação. O mundo, a sociedade, a política, a economia, a religião, nós humanos precisamos nos reconciliar. Porque quando não há reconciliação, é uma briga de foice no escuro. E dificilmente alguém sai ileso diante disso. No mundo que não existe reconciliação, o ódio é o primeiro verme que aparece. Então é necessário uma reconciliação. O Evangelho narra uma história que começa na nossa casa, uma casa de família. Porque o primeiro espaço da reconciliação está na minha casa. Está na minha casa. Diz o Evangelho que Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Certamente o mais velho e o mais novo, isso é normal. Mas esse não é o problema. O problema é que no direito romano, e hoje também as pessoas, os filhos, poderiam requerer o direito da sua herança. E o pai tinha obrigação, se desejasse, de repartir a herança em vida. Aliás, vocês que têm um pouquinho mais, algumas coisinhas, está na hora de repartir suas coisas. Para quando vocês morrerem, não acontecer briga. Porque as brigas acontecem depois quando morre o pai e morre a mãe. As heranças têm que ser repartidas. Esse filho mais novo, que não tinha direito legal, ele pede ao pai a sua parte da sua herança. E esse pai, sabedor do direito, divide a sua herança com seu filho mais novo. Esse filho mais novo, possuidor daquelas benesses, daquela quantidade, achou que era o tal, e diz o Evangelho que foi para um país distante, foi viajar, gozar a vida. A vida de herança é um gozo miserável. Se quiser ficar pobre, receba a herança. Normalmente todos que recebem herança ficam pobres. Porque que faz a dignidade do ser humano é o trabalho, não é a herança. Aquele filho nunca trabalhou, nunca se sacrificou, nunca gastou um pingo de suor.
porque tudo que ele teve, que ele tinha, veio da sua herança. Aí começou a gastar. O Evangelho lembra que gastava com prostituta, com prazeres. Porque os nossos gastos sempre são com prazeres. É no prazer que nós gastamos coisas, dinheiro e heranças. Mas você sabe que dinheiro é cruel. Se você não sabe administrar o dinheiro, se você não tem gestão financeira, o seu dinheiro acaba, ele vai murchando. E chegou o momento que aquele filho não tinha mais nenhum centavo. E agora o que fazer? Vagabundo, nunca trabalhou, protegido pelo pai, agora se vê à míngua. E agora, se quisesse trabalhar, só duas coisas deveria fazer: ou pedir esmolas, ou trabalhar em qualquer serviço, porque ele nunca teve qualificação profissional nenhuma, então se sujeitar a qualquer coisa que aparecesse. E foi fazer justamente aquilo que certamente ele mais odiava, era cuidar de porcos. Porque para um judeu, cuidar de porco foi a pior das humilhações daquele jovem. Aqueles porcos bem cuidados, vamos traduzir numa linguagem brasileira, era um cachorro de raça, com ração caríssima, e até com hospital para cães, e até centro de terreiro para fazer oração para os cães. Pensa que cachorro é qualquer negócio, irmão? Quando você querer chamar alguém de cachorro, pense direitinho. Cachorro é muito importante hoje. E ele queria comer a comida dos cães, mas nem assim ele conseguia. Esse jovem passou todas as humilhações possíveis e impossíveis, porque a falta da reconciliação, irmão, é o pior castigo que nós podemos ter. É a pior angústia. A gente se vai se triturando por dentro. Aquilo vai remoendo o nosso interior. E a nossa consciência vai fervendo, como aconteceu com aquele jovem. A certa altura, não suportando mais aquilo, ele teve um átimo de inteligência, de bom senso. Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os mais insignificantes empregados têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. E ele se colocou a caminho do pai, da casa do pai. É a atitude que modifica o nosso comportamento. Tomar atitude. Eu tomo atitude de mudar. Eu tomo atitude de voltar. E eu vou voltar. E lá, quando eu me encontrar com meu pai, eu vou me humilhar. E vou dizer para ele o que o meu coração está sentindo. Não é mais palavra, é o rasgar a sua alma para dizer ao pai o que ele estava sentindo. E vou dizer ao pai: pai, eu não mereço seu perdão. O senhor pode me tratar como o pior dos seus funcionários, mas um pai não faz isso. O pai é tão bom que qualquer pai perdoa o filho, por pior que seja. Imagine vocês, se os bandidos não tivessem pais, o que seriam deles? A única proteção de um bandido são os pais. Porque na hora mais trágica da vida, somente um pai ou uma mãe pode acolher o pior dos filhos. Por isso que esse pai representa Deus. Deus. Mas a história não passa por aí. A história vai em direção a outro filho, que era o filho trabalhador,
quero filho, entre aspas, digno, quero filho zeloso, quero filho preocupado, estava no campo trabalhando. A situação era tão complexa desse rapaz que ele não se importava com o que acontecia na sua casa. Porque, em geral, nossos filhos também são assim. Por isso que não existe filho especial. Não existe. Isso é conversa de pai, conversa de mãe. Quando ele chega próximo, ele ouve as músicas, ouve o barulho da dança. Ele não se aproxima da casa, da sua casa. Ele vai, chama o empregado e diz: o que está acontecendo lá em casa? Nunca ouvi barulho de dança, nem festa. Aí o empregado falou: você não sabe não? Olha só, o filho não sabia o que acontecia na casa. Irmão, quanto de nós não sabemos o que acontece na nossa própria casa? Você não sabe o que aconteceu na sua casa? O seu irmão, que não vale nada, voltou para casa. E seu pai o recuperou são e salvo. Ele fez uma festa, colocou anel no seu dedo, colocou sandália, fez-lhe uma túnica e mandou matar um boi gordo para festejar. Imagine essas cenas, quantos dias duraram e esse filho não sabia o que estava acontecendo na sua casa, irmão. A falta de reconciliação é o esquecimento do amor misericordioso do nosso Deus. A falta de reconciliação é a falta de perceber que Deus nos perdoa profundamente, mas o meu orgulho me impede a perdoar os demais. A falta de perdão é quando a gente não rasga o nosso coração, como fez Davi. Aí esse filho acabou entrando em casa, e ao invés de se alegrar, reclama. Que quando você não tem reconciliação, irmão, você não tem alegria. As pessoas que não perdoam são pessoas tristes. As pessoas que não perdoam são pessoas desconsoladas, são pessoas angustiadas, são pessoas complexadas na vida. E ele começa a jogar na cara do pai tudo aquilo que o pai nunca fez por ele. Eu trabalhei bastante, o senhor nunca me deu R$1 para fazer uma festinha, eu faço aniversário, o senhor não me dá nenhum presente. Agora esse seu filho, que não vale nada, que gastou todo o seu dinheiro com prostituta, com meretrizes, e gastou na vida boa por aí, o senhor faz festa, e o filho não aceita que esse pai podia perdoar. Sem delongas, o Evangelho termina dizendo que o pai disse para o filho: filho, você está sempre comigo, mas esse seu irmão não estava sempre comigo, era um irmão ausente. A falta de reconciliação é a ausência da presença de Deus na nossa vida. E quando Deus não é presente na minha vida de forma exemplar, tudo que é de mal acontece na minha vida. E o pai diz para o filho: foi preciso me alegrar e festejar, porque se teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Querido irmão, o que está perdido na sua vida, que você necessita de encontrar? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador.